Olá, eu hoje venho aqui falar um pouco sobre o círculo de leitura e sua importância para nós mulheres identificarmos aqueles aspectos da nossa alma, aqueles aspectos que estão adormecidos, que estão esquecidos ao longo do tempo, que ficaram ali escondidinhos, para que nós pudéssemos enfrentar os desafios que nos acometem todos os dias em nossa vida, todos os dias nos nossos afazeres e múltiplos papéis. Hoje, então, vamos falar da importância dos contos para que possamos resgatar a nossa essência, a nossa alma, a nossa natureza. E com isso, viver em mais equilíbrio, de forma mais harmônica e sendo quem verdadeiramente somos. Eu sou Elisa Charland, terapeuta holística. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, faça isso agora. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva. Tenho sempre conteúdos que são interessantes para aquelas pessoas que buscam o autoconhecimento, para aquelas pessoas que estão interessadas em resgatar a sua essência e viver de forma equilibrada e colocando no seu dia a dia, nas suas ações, nas suas atitudes, a sua verdadeira essência. A importância do círculo de leitura para resgatarmos a nossa essência. É muito interessante a participação de diferentes mulheres em um círculo de leitura. No círculo de leitura, vamos ler alguns contos que são conhecidos de todos nós, porque na nossa infância lemos aqueles contos, ficamos encantadas com todas aquelas histórias. Algumas têm algumas maldades, outras têm sonhos, esperanças, mas todas têm um fundo em comum, que são os aspectos da natureza humana que estão ali relatados. São os aspectos que existem em nós, mas que, quando lemos aqueles contos em criança, não nos damos conta, não temos maturidade para perceber isso, não temos conhecimento da vida. Então, no círculo de leitura, resgataremos esses contos e vamos associá-los àquelas experiências que tivemos ao longo da vida e vamos ver, identificar vários aspectos ali que nos relatam coisas que estão na nossa alma, na nossa natureza e que não percebemos quando aqueles eventos aconteceram. Quantas vezes não ouvimos a nossa intuição e insistimos em algumas coisas que não são para nós, mas só vemos isso depois do resultado, que não foi o que queríamos. Então, no círculo de leitura, temos a oportunidade de resgatar essas memórias, de resgatar esses elementos da nossa natureza, da nossa essência. E podemos, então, a partir dessas memórias, a partir dessa ressignificação daquilo que nos aconteceu, poderemos, então, fazer um outro caminho com opções e escolhas que estão mais antenadas com as nossas necessidades, com as nossas vontades e não com aquilo que o meio que nos cerca desejam para nós. Quantas vezes nos vimos tomando decisões e fazendo coisas apenas para agradar alguém, apenas para alguém não ficar chateado conosco ou não falar mal de nós. Ficamos agradando o outro. E como não nos agradamos? Porque quem vai viver aquela situação somos nós. Então, precisamos ter isso muito claro na nossa mente, no nosso coração. Recobrar essa capacidade de ouvir o nosso coração, a nossa intuição, a nossa natureza.
No círculo de leitura, vamos ver que cada conto atinge ou impacta a mulher de maneira diferente da outra, porque somos indivíduos, temos experiências diferentes, vontades únicas e ninguém é igual a ninguém. Então, num círculo de leitura, vamos ter a oportunidade de, além de refletirmos sobre a nossa história, sobre a nossa capacidade de recobrar e regenerar a nossa essência, também ver essa recuperação, essa regeneração em outras mulheres. E isso tudo vai nos ajudar a nos recompor, a trazer a nossa essência para nós mesmas, a fazer com que nos reconheçamos como um ser único, um ser capaz de realizar os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas vontades, identificando quais são os elementos que até então têm nos impedido de seguir essa nossa natureza. Por que sempre optamos por coisas que não estão muito de acordo com aquilo que gostaríamos verdadeiramente? Mas sempre ficamos pensando que existem outras pessoas que vão nos julgar, que vão nos classificar e esquecemos da nossa natureza. Então, e neste momento da leitura é um momento só nosso. É um momento onde você vai reservar aquele tempo para você refletir sobre a sua natureza, a sua vida, as suas experiências, as suas vivências e emoções, sentimentos, tudo aquilo que está aí dentro de você, mas está sufocado. Então é um momento de você poder se libertar dessas emoções, se perdoar daquilo que você chama de erro. Mas vamos ver que não é erro, são experiências que acumulamos e que nos construíram, nos tornaram aquilo que somos hoje. Só para dar um exemplo, existe um conto que eu gosto muito de ler, que é O Barba Azul. A princípio parece um conto bastante agressivo, mas vamos ver que nesse conto temos aspectos ali que são nossos, aspectos femininos e aspectos masculinos. Mas vamos detalhar isso mais no nosso círculo de leitura. Nesse momento eu quero chamar a atenção para uma frase específica da moça que veio a se casar com o Barba Azul. Ela tinha duas irmãs. Essas duas não quiseram se casar com o Barba Azul. Então, ela, sendo a mais nova, que representa a nossa porção mais ingênua, mais sem experiência, ela acaba falando para si mesma: até que a barba dele não é tão azul assim. O que isso significa? Bom, a gente já leu esse conto várias vezes, eu suponho. E sabemos que a característica dele é ter uma barba azul, que o torna muito feio. Mas aquela moça, para satisfazer as suas intenções mais imediatas, não estava pensando muito no futuro, não estava pensando muito nas consequências de seus atos, para se enganar, é um auto-engano, né? Para se conformar com a decisão que havia tomado, ela
se justifica falando que até que a barba dele não era tão azul assim. Bom, o final da história vocês já sabem e depois no círculo a gente detalha mais. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Quantas vezes todas nós já nos auto-enganamos para justificar uma decisão onde não estávamos muito cientes daquelas consequências que iriam certamente vir dos nossos atos mais afoitos, dos nossos atos que atendiam o nosso desejo mais imediato. Isso é um aspecto da nossa psique mais imatura. Então, no círculo de leitura, vamos ter a oportunidade de identificar esses aspectos que estão dentro de nós. São vários contos. E nesse círculo de leitura, nós vamos iniciar com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro da Clarice Píncolas, onde o objetivo de todas essas histórias é resgatar a mulher selvagem. Onde selvagem não é o conceito que nós temos de selvagem. Selvagem seria a nossa natureza intrínseca, seria a essência que existe em nós, mas que insistimos em não despertá-las. Então, vamos ter essa oportunidade riquíssima de rever, revisitar nossas experiências hoje com outro olhar, com um olhar que nos permitirá resgatar a nossa verdadeira natureza, a nossa natureza selvagem, a nossa natureza verdadeira, aquela que existe dentro de nós, mas que por todos os processos que existem no ambiente, na nossa educação, todos os elementos que nos moldam, que nos encaixotam. Então, não podemos, não conseguimos dar vida a essa natureza, a essa mulher selvagem. Preste atenção. Fique de olho que em breve teremos o círculo de leitura. Tenho certeza que você vai aproveitar muito e será uma experiência muito rica para todas aquelas que têm essa sede de se conhecer, essa vontade de desabrochar. Quando uma flor ela não desabrocha, ela seca. E não podemos permitir que isso aconteça conosco. Vamos permitir desabrochar a nossa natureza, viver a nossa verdade. E podem ficar certas que a natureza selvagem de uma mulher, ela não ofende, ela não agride, ela não prejudica ninguém. Ela é harmônica, ela é equilibrada. Então, vamos juntas nesse caminho, porque o nosso objetivo é esse: viver num mundo mais harmônico e equilibrado, onde cada um possa expressar aquele que verdadeiramente é. Se você gostou deste vídeo, clique aqui no gostei e fique prestando atenção, que em breve teremos o lançamento do nosso Círculo Feminino de Leitura. Até lá! Conto com você!